Olha só quem voltou, senão meu querido Calebzinho. E hoje eu estou finalmente, depois de 7/8 meses, voltei com a continuação da cronologia das almas humanas. E hoje eu irei dar continuação à parte 2 de Undertale Patience. Eu estava sem nada a fazer, então fui dar uma revisada nos meus vídeos antigos. Então lembrei deste vídeo aqui, que inclusive o link dele estará na descrição. Então eu pensei, por que não fazer uma continuação? Mas também foi porque um inscrito pediu a continuação. Mas daí eu pensei, eu não consigo passar daquela fase do Yorkshire. Mas eu posso achar uma gameplay desse jogo no YouTube e deixar o link na descrição do vídeo. Perfeito. Então assim terá continuação. E o vídeo é do Core. Me dê. Só pra constar, e o link dele também estará na descrição. Vamos começar logo essa bodega. Depois que você encontra Yorkshire, ele inicia uma batalha contra você. E assim se inicia uma batalha muito difícil, quase tão difícil quanto a da Muffet. Você pergunta a ele se você pode fugir. Ele fica confuso e diz que não. Durante a batalha, ele diz alguns monólogos como a primeira das 7 ou quando eu pegar sua alma para Asgore. Arcana irá engolir suas palavras e outras coisas, mas ao final da batalha, ele ao ver que não tem como ele ganhar de você, ele questiona como você conseguir desviar do melhor ataque dele e diz, repetindo o mesmo nome de antes, que Arcana tem razão. Emily poupa ele e ele diz que a julgou mal, se tornando amigos. Os dois entram num lugar escuro, então Yorkshire acende as luzes e o lugar se revela como uma humilde biblioteca. Yorkshire tem uma pequena interação com você, mas logo após isso ele diz que tem alguns afazeres e que é para você se sentir à vontade na biblioteca. Você dá uma explorada pela biblioteca. Ao corredor à direita você pode encontrar um refri sem propaganda de graça. Ao corredor à esquerda, no meio dele, você pode encontrar um quarto que eu suponho que deve ser do Yorkshire. E lá você pode encontrar o diário, supostamente do mesmo, que diz o seguinte: já passou alguns dias, o doutor se foi. Tem um combate de opiniões que nós tivemos com o velho Arcano que não foi bom. Provavelmente ele teve instrução de acabar com os planos na máquina grande, que vai extrair, né? Eles estão criando o core, que pega o calor do fundo das profundezas da Terra para criar energia. Essa invenção é muito boa. Ele pode fazer a velha torre ficar obsoleta. E não incomoda ele. A Arcana disse que a invenção pode custar a vida do doutor e até sua própria existência. E então o doutor decidiu sair de casa. Ele se aposentou, foi com os restos dos monstros pra lá. Mas a Arcana está sempre certa. Ih, rapaz. Saindo do quarto e seguindo em frente, no corredor, você acha um tipo de porão ou sala que contém uma armadura coberta de poeira. Se você já jogou Undertale, sabe que os monstros quando morrem viram poeira. Mas vou supor que esta armadura está coberta de poeira normal. Mas porque nenhum monstro mataria outro a não ser que ele fosse uma ameaça ao resto da população do subsolo? Ou será que mataram apenas por matar? Nunca saberemos. Ou será que saberemos? Dentro da sala também há uma estante de livros com vigas e apenas um livro que fala o seguinte: Parece que já foi vivo alguma hora. Anomalies Bitacora, por Arcana, chefes monstros. Durante o tempo de toda a raça dos monstros, eu percebi que tem algumas anomalias em alguns tipos de monstros. Primeiro achei que era uma subespécie de grande força e defesa. Tal força que pode ser que as almas deles estejam ainda um pouco vivas depois da morte. Primeiro eu contemplei a família real, a seção da família Dreamer, mas com o tempo eu realizei a grande maioria deles ainda estão sobre esse tipo de situação. Não são necessariamente fortes ou poderosos. Eles têm capacidades diferentes e únicas dos outros monstros. Determinação. Os humanos sempre tiveram. Seres que são horrendos. Estúpida formas de vida. Mas de qualquer forma, uma das qualidades que eu noticiei é a presença de um poder que faz com que eles continuem de uma forma incrível. Entretanto, eu descobri que todas as formas de vida têm esse poder, mas na maioria dos casos tem gente que só tem um pouco que cedesse pra todo esse tipo de coisa. Até dentre os monstros. Tem os Dark Ones. Já tive um infortúnio de entrar com eles umas vezes. As características deles são estranhas. Eles parecem ser imutáveis, ou pelo menos tem muita resistência a combate. E são denotáveis de uma linha de tempo
muito fora da percepção. E muitos deles são hostis. Eu realmente não entendo eles. Os propósitos deles são questionáveis. Eu acabei de derrotar o mais recente deles. Tranquei ele para a eternidade dele. Isso me cheira a algo suspeito, hein? Mas enfim, voltando à sala principal e indo para o corredor de cima, você encontra o Smoothie, aquele monstrinho cogumelo que encontramos no vídeo anterior. E ele diz que a soneca que tiramos com ele foi boa. Porém, por ele ainda estar cansado, ele acaba revelando mais ou menos a sua idade. Ele tem aproximadamente mais de 30 anos. E ele também aparenta ser um veterano da guerra ou já ter pisado na superfície. Andando mais um pouco, você pode encontrar um quebra-cabeça ou puzzle, chame como quiser. Andando mais um pouco, você encontra um monstro-rato chamado Chus. Por algum motivo, quando você enfia a mão no bolso, tem uma bateria. A bateria... Ah! E se você der a bateria para ele, ele come. E fica carregado, o que talvez indique que ele seja um robô. Mas qual seria a sua função principal? Andando mais um pouco, nós encontramos o botão e o Baxter, monstro camaleão também do vídeo anterior. Interagindo com ele, ele disse que viu York conversando com o velho Arcana. Esse nome de novo tá começando a me deixar cada vez mais curioso. Andando mais um pouco, você encontra aquele monstro, parede ou torre, que aparentemente é um veterano da guerra. E ele te agradece e fala de uma tal de Iris. Andando mais um pouco, você acha uma sala com o chão coberto por botões. Mas você tem que seguir um caminho certo para pressionar um botão ou alavanca vermelho. Mas, à frente, Emily encontra novamente o Chus. Ele cumprimenta a mesma e se desculpa pelo inconveniente e lhe diz um nome ou uma senha, como ele diz. Mas é algo muito importante a ser dito, e que Emily não deve contar ao Arcana, que ele disse isso a ela, e lhe deseja boa sorte. Seguindo em frente, Emily encontra um puzzle e espinhos. Misteriosamente, quando Emily resolve o puzzle, os espinhos não se abaixam. Mas você pode ouvir um som. Emily vai atrás do som. E ela dá de cara com um monstro que é igual àquelas caixinhas que quando você gira a alavanca sai um palhaço de dentro. O nome dele é Clouky. E se você der alguns abraços nele, ele te deixa ir embora. Seguindo em frente, ocorre o seguinte diálogo. Finalmente você chegou, seu tolo. Cadê a alma do humano? Eu não vi nenhuma alma com você. Ou você é tão estúpido que você esqueceu. Vamos lá, idiota. Ou você tá se fazendo, ou você esqueceu como é que fala. Estúpido, responda uma vez. Eu não consegui pegar a alma humana. Que? Não é o que você tá pensando. Eu vi que o humano não é ruim. Na verdade, ele é bem amigável. Cala a boca. A verdade é que você é estúpido. E você não para de me surpreender. Você não sabe o dano que o tipo de gente cometeu? Não? Você deixou ele vivo para o perigo de todos os monstros. Não só isso, mas te derrotou. Uma pequena humana. Mas que vergonha. Parabéns, imbecil. Nossa, você é que nem o bobão do Asgore. Um cara tão bobo que deixa qualquer um te derrotar. E não só por isso, mas porque você fica triste por desculpa do rei. De qualquer forma, eu já imaginava que você ia falhar em algo tão simples. Mas, senhor... Nossa, inaceitável! Eu não posso aceitar mais nenhum erro. Aquele homem tem que morrer de todos os custos, né? O humano, né? E sobre você, é melhor você tomar isso mais sério. Você pegou os pedaços daquele lixo, sim, senhor. Tudo bem. Pelo menos eu posso ver que você não é um insubordinado idiota que nem o WD Gaster. Mas de qualquer forma... Eu vou tomar atitude de qualquer forma daqui em diante. Mesmo que eu precise fazer algo que não fique bom, eu vou ter que fazer por mim mesmo. Eu só peço que você me ajude a preparar uma coisa. Sim, senhor. Vamos nos ajudar. Vamos nos apressar. O humano logo vai estar se aproximando. Treta de Hong Kong. Caramba, essa fangame é enorme, molecada. Caraca! Se você seguir eles, se iniciar uma batalha com o Arcana. Sim, este seria Arcana. E ele aparenta ser um tipo de esqueleto. E ele está full pistola contigo por estar lá. Ele tem os ataques parecidos com o de Sans e Papyrus. E agora que vem uma teoria muito louca minha. Talvez Arcana seja um parente de Sans e Papyrus, mas lá da antiguidade. Porque no jogo original, o Sans e o Papyrus são os únicos esqueletos do subsolo. E talvez ele seja parente deles. Mas isso é só uma teoria doida minha. Por favor, ignorem ela. Enfim, o primeiro ataque de Arcana é fraco, mas ele aumenta na próxima rodada e o bicho tá brabo.
Durante a batalha, ele fica dizendo que não adianta nada os seus esforços e cada turno a batalha fica mais difícil. E durante ela, ele conta a história que todos nós conhecemos sobre a guerra dos monstros versus humanos, só que com palavras diferentes. E voltando à minha teoria, Arcana tem Gaster Blaster. Voltando à programação original. Ele fica reclamando a batalha inteira da raça humana. É bem complicada. Pela minha análise e no final dela ocorre o seguinte diálogo. Eu tenho que admitir, você me surpreendeu, porcariazinha. A sua aparência frágil faz com que você seja subestimada. Mesmo parecendo que isso é contra você, você conseguiu andar por esse lugar. Isso não faz sentido. Será que ninguém conseguiu encontrar que isso é um erro, apesar de tudo? Você está aqui por uma razão. Tem algo por trás. Mas isso não se importa mais. Isso não importa quais segredos você carrega. Esse é o fim da linha pra você. Eu vou ter certeza disso. Boa jornada, porcariazinha. Logo após o diálogo, a ponte se explode ou é destruída e Emily cai no buraco onde havia uma outra cama de flores. Que coincidência, não é mesmo? E assim Emily acaba indo para Snowdin, que aparenta estar um pouco diferente. Talvez pela época, né? Porque ela foi a primeira humana. Ela segue seu caminho e ela encontra algumas placas. E no caminho, Emily acha um doguinho muito fofinho. Após o cachorro perceber a presença de Emily, ele sai correndo. Emily decide seguir ele, mas esbarra com alguns monstros. Logo em seguida, ela entra em uma caverna com uma placa e uma ponte. Indo ao outro lado da ponte havia outra placa. Após sair da caverna, ela encontra o cachorro, ou raposa. Após alguns puzzles, Emily o encontra novamente, e assim se inicia outra batalha, e se revela que o nome dele é Wolf Mist. Emily chama ele várias vezes até poder acariciá-lo. E ele vai embora após a batalha. Logo após, Emily vai para uma ponte e encontra o barqueiro. Mas parece que haverá mais coisas. Mas, por enquanto, é só. E lembrando que as gameplays que eu usei são do Corey, exceto a última, que fui eu mesmo que gravei. Então, passem lá no canal do Corey para verem os vídeos dele. Muito obrigada pela atenção.